JP Mantovani viveu como poucos: modelo, apresentador, influenciador digital, marido da cantora Li Martins e pai dedicado. Ele construiu uma vida cercada de fama, visibilidade e momentos de puro luxo. Nos palcos da televisão, nos realities que marcaram sua carreira ou nas redes sociais, onde reunia centenas de milhares de seguidores, JP era sempre a imagem de alguém que estava no auge, elegante, bem-sucedido e querido pelo público. Mas sua morte repentina mudou tudo. De repente, aquilo que antes era símbolo de conquistas e glamour, as motocicletas de alta cilindrada, os imóveis conquistados com a família, o casamento celebrado em uma fazenda no interior de São Paulo, os momentos compartilhados em viagens e eventos, ficou em suspenso. Todos esses bens, que antes refletiam a intensidade de sua vida, agora aguardam um novo destino. E é aqui que surge a pergunta inevitável: o que acontece com os luxos de uma vida quando o dono não está mais aqui para aproveitá-los? A Harley Davidson, que estampava suas redes sociais, a casa própria em São Paulo, a propriedade usada para o casamento, as roupas de grife e até o prestígio construído com tanto esforço, tudo passa a carregar um outro peso. Neste vídeo, vamos revisitar a trajetória de JP Mantovani, desde sua ascensão como modelo e apresentador até a projeção nacional nos realities. Vamos falar sobre sua fortuna, seus bens luxuosos, o acidente trágico que interrompeu sua história, o destino de sua herança e, por fim, o legado afetivo que ele deixou. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir os luxos absurdos abandonados por JP Mantovani. JP Mantovani foi um daqueles nomes que conseguiram transformar a exposição midiática em uma trajetória marcante. Formado em Direito, ele poderia ter seguido uma carreira tradicional, mas a vida o levou para caminhos diferentes. Sua presença forte, o carisma diante das câmeras e a postura elegante abriram as portas para o mundo da moda e da televisão. Os primeiros passos vieram como modelo e apresentador. JP chegou a trabalhar no programa Tudo é Possível, da Record, onde começou a mostrar o jeito descontraído e comunicativo que logo conquistaria o público. Mas foi em 2015 que sua vida mudaria de vez. Ao entrar na 8ª edição do reality show A Fazenda, ele ganhou projeção nacional. E mais do que fama, ali ele encontrou um capítulo fundamental da sua vida. Conheceu a cantora Li Martins, com quem formaria um casal que viveria sob os holofotes. A história de JP e Li continuou em rede nacional. Em 2021, eles participaram juntos do Power Couple Brasil 5, também na Record. O casal se destacou pela cumplicidade, chegou até a final e terminou a temporada em 3º lugar. A imagem dos dois, equilibrando romance e competição, reforçou o carinho do público e consolidou a marca JP e Li como figuras queridas da TV. Em 2025, JP voltou aos realities, dessa vez no Game dos 100. Sua participação reforçou sua popularidade e manteve seu nome em alta. Fora da televisão, JP também investia na carreira de influenciador digital. No Instagram, acumulava cerca de 200 mil seguidores, compartilhando desde momentos em família até sua paixão por motocicletas. Na vida pessoal, o romance com Li Martins se transformou em uma história sólida. O casal assumiu o namoro logo após A Fazenda, teve a filha Antonella em 2017 e, em junho de 2025, oficializou a união em uma cerimônia íntima no interior de São Paulo. Assim, JP construiu uma trajetória que misturava vida pessoal e carreira pública. Um homem que começou no direito, mas encontrou na televisão e nas redes sociais o palco perfeito para mostrar quem era. E foi justamente essa exposição que ajudou a alimentar o estilo de vida sofisticado que veremos nos próximos capítulos.
Quando se fala em luxo e status, logo surgem perguntas sobre fortuna. No caso de J.P. Mantovani, esse é um dos pontos mais intrigantes. Não existem números oficiais sobre o tamanho de sua riqueza. Diferente de artistas consagrados com décadas de carreira, J.P. nunca teve seu patrimônio avaliado publicamente. Mas isso não significa que sua vida não fosse cercada de conforto e boas oportunidades. Ele mesmo se apresentava como empresário, apresentador e palestrante, o que já indica que sua atuação ia muito além dos realities. Participações em programas de TV como A Fazenda, Power Couple e Game dos 100 garantiam cachês, além da enorme exposição nacional. Fora da televisão, J.P. também marcava a presença em eventos e palestras, atividades que costumam ser bem remuneradas, principalmente quando associadas à sua popularidade. Outro pilar importante de sua renda estava no mundo digital. Com cerca de 200 mil seguidores no Instagram, J.P. transformava sua imagem em fonte de faturamento por meio de publi editoriais e parcerias comerciais. Fotos pilotando motocicletas de luxo, registros de viagens e momentos em família mostravam não apenas seu estilo de vida, mas também serviam como vitrine para marcas interessadas em associar-se ao seu nome. Mesmo sem números concretos, é possível dizer que J.P. vivia em um padrão de classe alta. O casal compartilhou, por exemplo, detalhes da reforma de sua casa própria em São Paulo, uma residência que refletia investimento sólido em patrimônio imobiliário. Além disso, o casamento com Lee Martins, realizado em 2025 em uma fazenda no interior paulista, reforçou a imagem de celebrações grandiosas e marcantes. Assim, mesmo sem relatórios financeiros ou estimativas de milhões, os indícios são claros. J.P. construiu uma vida confortável, apoiada na televisão, na influência digital e em negócios paralelos. Um estilo de vida em que o trabalho diante das câmeras era diretamente convertido em visibilidade, contratos e bens. E entre todos esses símbolos de status, havia um que ocupava um espaço especial em sua vida: as motocicletas de luxo, em especial sua Harley Davidson. No próximo capítulo, vamos mergulhar nos bens que J.P. colecionava, carros, motos e imóveis, e entender como eles se tornaram os maiores símbolos de sua paixão pelo luxo. Entre todos os símbolos de status que marcaram a vida de J.P. Mantovani, nenhum era tão presente quanto as motocicletas de alta cilindrada. Apaixonado por velocidade e pela liberdade das estradas, ele fez da sua Harley Davidson quase uma marca registrada. Em especial, foi visto diversas vezes pilotando uma V-Rod Muscle, modelo icônico da montadora americana, conhecido pelo motor potente e pelo design robusto. As redes sociais de J.P. eram recheadas de registros em cima da moto. Ele compartilhava vídeos acelerando em estradas, fotos em encontros de motoqueiros e momentos descontraídos em passeios. Essa paixão não era apenas um hobby, era parte de sua identidade pública. O público não via apenas o apresentador ou o ex-participante de reality show, mas também o homem sofisticado que cultivava prazeres caros e exclusivos. Mas os luxos de J.P. não paravam nas motos. Junto de Lee Martins, ele investiu em imóveis. O casal compartilhou detalhes da reforma de sua casa própria em São Paulo, mostrando um lar moderno, aconchegante e planejado para a família. Além disso, em 2025, eles realizaram um casamento luxuoso em uma fazenda no interior paulista. O evento, celebrado em grande estilo, foi um marco não só da vida pessoal, mas também da imagem pública que o casal sempre manteve, a de figuras que uniam amor, exposição midiática e sofisticação. As aparições de J.P. e Lee em realities e ensaios fotográficos também revelavam outro aspecto de sua vida: a afinidade com roupas de grife
e estilo elegante. Sempre bem vestido, JP transmitia a imagem de alguém que sabia como se apresentar diante das câmeras. Em eventos, posava com looks sofisticados, reforçando a ideia de que seu padrão de vida estava alinhado a uma elite de artistas e influenciadores. Tudo isso formava um retrato claro. JP Mantovani viveu de forma marcante, cercado de bens caros e experiências luxuosas, motos exclusivas, imóveis valiosos, celebrações grandiosas e estilo refinado eram parte do seu cotidiano. Mesmo sem números oficiais sobre seu patrimônio, era impossível olhar para sua vida sem perceber o conforto e a sofisticação que o acompanhavam. No entanto, o destino foi cruel. Aquilo que simbolizava liberdade e status, a mesma Harley Davidson que tantas vezes apareceu em seus registros, acabou se tornando também parte da tragédia que interrompeu sua trajetória. E é sobre esse acidente fatal que vamos falar no próximo capítulo. A madrugada, que mudou tudo, aconteceu em São Paulo, na Marginal Pinheiros, uma das vias mais movimentadas da cidade. JP Mantovani pilotava sua Harley Davidson, a moto que tantas vezes estampou suas redes sociais, quando perdeu o controle e colidiu contra um caminhão de limpeza urbana parado na pista. O impacto foi devastador. Mantovani foi arremessado e acabou sendo atingido pelo próprio caminhão. O motorista, em vez de prestar socorro imediato, fugiu do local, mas foi encontrado pela polícia pouco depois. O teste do bafômetro deu negativo, descartando embriaguez, e o caso foi registrado como homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Ainda assim, investigações de trânsito foram abertas para esclarecer as circunstâncias exatas da colisão. A notícia da morte de JP foi confirmada horas depois por sua assessoria. Rapidamente, a informação tomou conta da imprensa e das redes sociais, portais de entretenimento, páginas de notícias e até perfis de fãs começaram a repercutir o acidente com pesar. A Record, emissora em que JP participou de realities como A Fazenda, Power Couple e, mais recentemente, Game dos 100, divulgou uma nota oficial, lamentando profundamente a perda e destacando a trajetória dele na televisão. A mensagem manifestava solidariedade à esposa, à filha e a todos os fãs que acompanharam sua carreira. Nas redes sociais, Li Martins compartilhou uma mensagem emocionada, pedindo respeito e paz para a família. O texto, carregado de dor, deixou claro o impacto irreparável da perda para quem convivia de perto com JP. O velório foi realizado de forma restrita, apenas para os mais próximos, sem acesso ao público ou à imprensa. A família optou pelo silêncio nesse momento delicado, reforçando que não daria mais declarações sobre o ocorrido. A tragédia não apenas interrompeu uma trajetória em ascensão, mas também trouxe à tona uma nova questão. O que aconteceria com o patrimônio, os bens e os luxos que JP havia construído ao longo de sua vida? É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Após a morte de JP Mantovani, uma questão inevitável começou a surgir. O que acontecerá com seus bens e seu patrimônio? Ao contrário de outras celebridades, nunca houve informações oficiais sobre o tamanho da fortuna de JP. Não existem relatórios de imprensa que estimem valores em milhões, nem dados detalhados sobre contas bancárias ou empresas. O que se sabe é que sua vida era marcada por bens de alto padrão, como a Harley Davidson, imóveis em São Paulo e a propriedade rural, onde celebrou seu casamento com Li Martins, e também por ganhos vindos da televisão, das redes sociais e de eventuais palestras. Sem informações públicas sobre testamento, as regras da legislação brasileira apontam para um cenário provável. Como era casado oficialmente e tinha uma filha, a herança deve ser dividida entre Li Martins e a pequena Antonella. Nesses casos, o cônjuge e os descendentes
são considerados herdeiros necessários e dividem o patrimônio em partes iguais, salvo disposição diferente em eventual testamento, que até o momento não foi mencionado pela família. Isso significa que, independentemente do valor, tanto a esposa quanto a filha deverão receber direitos sobre os bens deixados. A casa em São Paulo, a fazenda usada para o casamento, os veículos e demais patrimônios provavelmente serão incluídos no inventário, processo jurídico que organiza a partilha após a morte. A família, no entanto, optou pelo silêncio. Desde o anúncio da tragédia, não deu detalhes sobre herança, testamento ou divisão de bens. O foco, até aqui, tem sido respeitar o luto e preservar a memória de JP, sem transformar esse momento delicado em especulação pública. Mas uma coisa é certa: ao contrário das posses materiais, que podem ser avaliadas, divididas e repassadas, o verdadeiro legado de JP não pode ser medido em cifras. Esse é o tema do próximo capítulo: o legado humano e afetivo que ele deixou. Mais do que bens, imóveis ou motos de luxo, JP Mantovani deixou algo que não pode ser colocado em números: o legado humano e afetivo. Assim que a notícia de sua morte foi confirmada, as redes sociais foram tomadas por mensagens de pesar e homenagens. Amigos, fãs e colegas de reality shows lembraram o jeito alegre e generoso de JP. Ele ganhou um apelido repetido em muitas dessas mensagens: o Gigante Gentil, uma referência à sua presença marcante e, ao mesmo tempo, à sua personalidade carinhosa e empática. Sua esposa, Li Martins, compartilhou um texto emocionado em seu perfil oficial, chamando JP de o anjo de nossas vidas e pedindo paz e respeito para que a família pudesse enfrentar o luto. A publicação rapidamente recebeu milhares de comentários e reações de apoio. Entre eles estavam nomes conhecidos como Larissa Manoela, que deixou palavras de força, e participantes do Game dos 100, que relembraram os bastidores e a convivência com ele. A própria Record, emissora que projetou JP para o Brasil inteiro, prestou homenagem oficial. A edição final do Game dos 100 foi dedicada à memória dele. Os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites se emocionaram ao transmitir condolências à família e ao público, reforçando o quanto a perda foi sentida nos corredores da emissora. Embora ainda não existam eventos formais, fundações ou projetos beneficentes em seu nome, o impacto nas redes sociais e na imprensa já demonstra o quanto JP deixou uma marca. Sua trajetória em realities, sua imagem como influenciador digital e sua postura de homem de família continuam sendo lembrados com carinho. Esse é o tipo de legado que não se perde em burocracias ou inventários. A lembrança de alguém que cativou o público, marcou presença na mídia e, principalmente, deixou saudade entre os que o conheceram de perto ou à distância. E é nesse contraste, entre os luxos interrompidos e o legado que permanece, que chegamos à conclusão desta história. A trajetória de JP Mantovani é a prova de como a vida pode ser intensa e, ao mesmo tempo, surpreendentemente breve. Ele viveu cercado de luxo, conforto e experiências que refletiam sucesso. As motocicletas de alto padrão, a casa em São Paulo, o casamento festivo no interior, os holofotes da televisão e a admiração de centenas de milhares de seguidores. Mas a tragédia interrompeu essa jornada de forma repentina. Todos os bens que ele exibiu, construiu ou conquistou permaneceram aqui, sem o dono para desfrutá-los. É o paradoxo da vida. Por mais que posses e conquistas pareçam eternas, no fim elas se tornam apenas patrimônio, herança, burocracia. O que ninguém pode medir em números é o impacto humano que ele deixou. O apelido de Gigante Gentil, as homenagens emocionadas de colegas e fãs, o carinho da esposa e da filha, esse é o verdadeiro tesouro que JP deixa para trás.
porque diferente de carros, motos e imóveis, o afeto e as lembranças não se degradam com o tempo. A história de J.P. Mantovani nos lembra que os luxos podem até ser abandonados, mas o legado permanece. E talvez a maior lição seja essa: no fim, não são os bens que definem uma vida, mas a memória que se mantém viva em quem ficou. Se você também acredita que o legado humano é mais valioso do que qualquer luxo, deixe o like, compartilhe este vídeo e comente: qual lembrança de JP mais marcou você?